começando mais um Papo Pontual, o seu podcast semanal. Estou preparado. Tô bem. Para as polêmicas do Papo Pontual, brincadeira. Não tem polêmica, não. Tô bem. Davi, obrigado aí por ceder um espaço na agenda concorrida de um empresário, de um cara que está em 1000 projetos, que a gente estava conversando aqui antes de iniciar a gravação. E obrigado mesmo por conseguir um tempinho para trocar uma ideia com a gente. Eu já peço desculpa porque o Davi já sabe, o ouvinte aqui não sabe, né? O meu vizinho estava em obra, eu tive que correr para a clínica, então eu estou perto aqui de uma janela. Se começar a vir moto, carro, ônibus, paciência, vai ser assim, tá? Bem-vindo, Davi. Querido. Tudo bom, Francisco? Firme e forte? Tudo ótimo, firme e forte. A gente sempre começa o papo querendo entender o porquê desse garoto chamado Davi ingressou nesse mundinho chamado quiropraxia. Então, eu quero entender mais ou menos em que ano que você foi formado, se era o teu primeiro plano, se era um plano B, né? Como é que você entrou na faculdade? Em que ano que foi isso? Eu me formei em 2006, faz tempo já. Agora vai dar 14 anos, né? Mas foi em 2006. E a minha história em escolher quiropraxia, ela não é muito diferente de muita gente, né? Eu sou filho de médico e de enfermeira, né? Então são dois profissionais de saúde. E até então eu não conhecia a quiropraxia. Minha mãe, além de enfermeira, né? Ela dava aula de cursos de massoterapia, de higiene e saúde, de acupuntura, né? Numa escola. E o meu pai é ortopedista. E aí foi muito engraçado, porque a ideia, né, era eu poder me formar em medicina, né, e continuar a trajetória aí, né, junto com meu pai e tudo mais. Só que a minha mãe um dia ela chegou para mim e falou assim: Davi, você já ouviu falar de quiropraxia? Aí eu falei assim: não, nunca ouvi. Eu estava no processo de vestibular, né? E aí a minha mãe ela apresentou a quiropraxia para mim porque ela conheceu a Adriana Hitomi, que é da primeira turma de quiropraxia do Brasil. E aí nessa, né, ela falou assim: a quiropraxia ela é uma profissão de saúde que cuida de coluna. E parece ser uma profissão aí bem nova no Brasil e que, pode ser que dê muito certo. E eu já estava meio que querendo ortopedia, né? Pela inspiração de ser filho de médico, de ortopedista, né? E aí eu falei assim: vamos ver o que é isso, né? Aí eu dei uma lida sobre quiropraxia, até então não existia muita coisa falando sobre quiropraxia, e pelo menos aqui no Brasil, né? E aí nessa hora eu falei assim: eu vou tentar então quiropraxia. É um mercado novo, é um mercado que é inexplorado, né? E de certa forma, né, pode ser uma grande chance de eu me firmar como profissional, porque a concorrência seria menor e tudo mais. Então eu vi uma oportunidade de negócio sem saber que era uma oportunidade de negócio, né? E sem ter conhecimento nenhum de administração de nada, né? Foi um negócio, vou lá porque a chance de dar certo talvez seja maior. Ser pioneiro, né? É. Ser pioneiro, eu já estou com um passo na frente aí de todo mundo. E aí aquela coisa, eu falei assim: e se não der certo, eu vou e faço medicina, né? Mas a princípio eu queria algo que fosse diferente. E quando era quando se trata de uma profissão que mexa com a coluna vertebral, que era uma estrutura que eu sempre achei muito legal, eu falei assim: vou tentar, né? E aí nessa eu acabei escolhendo fazer quiropraxia, só que entrei na faculdade de quiropraxia sem ter nenhuma ideia realmente do que era quiropraxia. E realmente eu tive no meu primeiro dia de aula com o Dr. Eduardo Bracher, né? Que na época ele dava aula lá pra gente. Ele, se eu não me engano, ele tinha saído da coordenação. E aí quem assumiu foi a Ângela naquela época. E depois da Ângela, a Márcia. Mas foi um negócio interessantíssimo, porque eu falei assim: caramba, que profissão legal, né? Eu uso as mãos para curar problemas de coluna. Ou seja, a ferramenta que eu tenho é a mão, né? Não é mais nada. Então, eu acho que a proposta em si, ela fez eu me apaixonar desde o primeiro momento, né? Que eu tive a aula. Antes disso, era uma tentativa, né? Falei assim:
vou ser pioneiro, vai ser legal, mas vamos ver como que vai ser. Então foi mais ou menos dessa forma, assim. Você pioneiro, a barreira de entrada é baixa, porque eu só preciso de uma maca, né? Porra, Exatamente. assim, eu vou ganhar muito dinheiro com esse negócio aí. E, ó, É, e você é um experimento dos seus pais, né, cara? É o- sim, Pegou da tua mãe ali a parte mais holística, né? Às vezes trabalhar de acupuntura, é. massoterapia, e falou, pô, e tem o pai ortopedista. Você é tipo a Fórmula X ali das meninas superpoderosas ali, sabe? Aham. Não, com certeza, com certeza. Não, e é muito engraçado isso, né? Realmente, se você pegar o meu pai, medicina cartesiana convencional, minha mãe nesse sentido alternativo, né? E aí você tem o lado humano, né, de pensar de uma forma holística, de tentar enxergar além da doença, e você tem o lado doença. E então realmente foi um processo interessante. E eu tenho duas irmãs que são, uma é atriz e outra é estilista. Então, elas já vêm desse segmento de arte, né? Que aí também, de certa forma, eu fui também entrando. Aí eu fiz teatro, fiz artes cênicas, aí eu fiz outras coisas também que também me ajudaram como profissional, né? Mas, Claro. e a lidar com o ser humano como um todo na sua forma como se expressa, né? E não simplesmente da doença por si própria. É verdade, faz sentido mesmo. E aí, cara, uma pergunta que eu comecei a fazer para os Quiros, que é bem interessante, que é a tua mentalidade lá em 2004, 2003, quando você ingressou ali na faculdade, qual que era? Qual que era o grande sonho do Davi, né? Tipo, entrou na faculdade e era o quê? Porra, eu vou trabalhar com meu pai, eu vou, sei lá, abrir um consultório meu, eu vou para fora do país. O que que você imaginava do Davi com a tua idade hoje, só que naquela época? Então, basicamente assim, né? Vamos pensar um pouco na relação pai e filho. O meu pai, ele é um cara formado na USP, né? É uma pessoa inteligentíssima e muito exigente. E eu, como filho, né? Eu sempre quis, pelo menos naquela época, principalmente, mostrar para ele que eu tinha tomado uma decisão correta, né? Porque a partir do momento que eu falei assim, vou fazer quiropraxia, não vou fazer medicina, já rolou um clima, né? Ah, Então, quando eu desejei, falei assim, eu quero fazer medicina ou quero fazer saúde como um todo, eu queria de cuidar de pessoas. Naquela época eu nem pensava em grana, nesse sentido. Era mais assim, quero cuidar de pessoas, né? Só que, pela relação de filho, pai e filho, eu queria ser o melhor. Eu queria, tipo, provar um dia pro meu pai que eu era bom e que aquela decisão que eu tinha tomado, que deu certo. Então, para mim, era uma questão de honra ser o melhor aluno da sala, de estudar muito, entender muito sobre o assunto e também um outro ponto, falar na mesma linguagem que meu pai. A partir do momento por exemplo, ortopedista, né, teve um dia que a minha avó ela estava doente, eu fui para o hospital e aí meu pai ele estava conversando com outro médico, eu nem era estudante na época, e aí ele falava numa linguagem que eu não entendia, né? Termo médico, e eu falei assim, caramba, que legal o jeito que ele fala, eu quero um dia falar assim. E eu queria um dia falar assim com ele dessa forma, né? Dentro da minha área e tudo mais. Chegava assim, ó, você teve um entorse na articulação interfalangiana proximal do terceiro e quarto quirodáctilo da mão direita. Plá! Tipo, usar termos técnicos num olhar nosológico, num olhar mais cartesiano, e chegar e falar assim, ó, nossa, olha como eu tô manjando, como eu sei, né? Então, foi uma mistura de desejo de promover o bem, de cuidar de pessoas, atrelado com o desejo de ser aprovado pelo próprio pai, né? E aí, nesse processo, fez com que o meu desempenho na faculdade fosse um excelente desempenho, né? Eu lembro que quando eu entrei no CIS, a minha nota foi a mais alta do CIS, quando eu entrei, e quando eu saí foi em segundo lugar, foi a entrada com 9,7 e a saída com 9,6, uma coisa, mais ou menos assim. E na época não era nem CIS, né? Era o espaço lá de atendimento que a Embi Morumbi tinha. Então foi isso, eu tinha esse desejo de promover o bem, mas atrelado a querer provar para o meu pai, para minha mãe, que eu realmente era um cara competente e capaz, né, de tratar pessoas, né. e quem foi o primeiro lugar? Agora eu fiquei com isso na cabeça, né? Em primeiro lugar, então foi a Fernanda Kelly. A Fernanda Ah, Kelly na olha, saída,
ela foi com 9,7 ou com 9,6. Foi uma coisa assim. Foi uma de 0,1 assim, de diferença. Tô vendo, Foi... essa mulherada é osso. Não é fraca, não. Não é fraca, Não não. é fraca. Ah, e aí foi engraçado. Eu tinha essa competitividade comigo mesmo, né? Eu queria realmente ser muito bom. Então, eu digo que assim, o meu período de faculdade, eu segui tudo direitinho, né? Não, saía também, me divertia, fazia, né, coisas que todo estudante faz, mas em termos de dedicação, eu não tenho do que dizer, eu não tenho frustração alguma em relação ao processo de formação acadêmica. Eu realmente peguei muito a sério isso e hoje eu percebo o quanto isso me ajuda, né, como profissional. Claro, claro. E aí, passou-se, se formou. Passou-se. A, Aí me a, a- formei. Aí foi o seguinte, né? Quando eu estava já no internato da quiropraxia, o que que acontecia, né? Naquela época, quem se formava, para você ter uma ideia, eu sou o número 159 do Brasil. Em São Paulo, bem menos ainda, né? Então a gente não tinha muito para quem mandar currículo para poder trabalhar. Então todo mundo que se formava naquela época, naturalmente ele tinha que ser um empreendedor, naturalmente ele tinha que abrir um negócio, porque você não tinha muito o que fazer, né? Você não tinha para quem mandar currículo para tentar emprego. Na época tinha o Jason Gilbert e tinha o Christopher, né? Eram os únicos profissionais que estavam num processo de contratação. Tirando eles, não tinha mais ninguém. Então, naquela hora, né, eu me via meio com medo, porque eu, falei assim, eu nunca fui um cara cheio da grana, né? Muito pelo contrário, sempre valorizei muito cada centavo que eu gastava. E aí eu pensava assim, poxa, eu não tenho dinheiro para montar uma clínica, né? Eu não tenho dinheiro para montar um negócio agora, assim, como clínica, como estrutura para receber pessoas. E aí, no último semestre da faculdade, esse medo, ao mesmo tempo, trouxe uma grande solução. Eu acabei vendo uma revista, né, chamada Great Place to Work, as melhores empresas para se trabalhar, e lá falava do mercado corporativo, né? O mercado de bem-estar para empresas que estaria com uma movimentação de mais de 10 trilhões até 2010. Eu estava em 2006 na época. E então, tipo, eu olhei e falei assim, caramba, tem um mercado gigantesco aí vindo e com certeza não existe quiropraxia. E não logo de existia. se formar. Logo no segundo semestre, já indo para se formar, aí eu descobri, né, esse nicho, né? E aí eu pensei assim, poxa, como eu não tenho dinheiro para montar uma clínica, por que não prestar serviço para empresas onde eu uso o espaço dela como clínica? Dessa forma eu não tenho um investimento inicial, cobro um valor mais barato, mas de certa forma isso está vindo como lucro direto. E não vou ter que tirar certos custos e tudo mais. E aí foi nesse momento que eu montei a minha primeira empresa, que é a Vital Work. E a VitalWork, ela foi uma empresa focada nisso, em setor corporativo, trabalhando com qualidade de vida, gestão de qualidade de vida no trabalho. E no começo eram soluções terapêuticas, né, como quiropraxia, massagem, acupuntura. Então eu entrava com outros serviços também, não era eu que executava, né? Eu chamava alguns colegas para trabalhar com isso, mas a quiropraxia era eu. E aí eu fiquei bons anos atuando no setor corporativo, né? E aí nesse processo todo, né, conforme o setor corporativo foi dando certo, começava a gerar um valor, ao mesmo tempo eu percebia uma demanda que eu não conseguia atender, que era os familiares dos funcionários que eu atendia dentro das empresas. E esse público queria que eu atendesse eles. E aí foi aí que eu montei um espacinho, bem humilde, bem simplesinho, para poder atender essas pessoas. E aí foi quando começou a nascer a representação clínica pessoa física, né? E aí na época era Clínica Vital Work, depois a gente mudou o nome para Clínica Davi Porto, que o meu nome estava naquela época um pouquinho em ascensão, e aí depois eu mudei para Mais Coluna. Então teve esse processinho, né? Que aí é a segunda empresa que é a questão clínica. Mas começou no corporativo. Foi assim que eu consegui me engajar um pouquinho no mercado. Boa. E, na verdade, eu acho que é até um movimento inverso, né? Porque acho que quando as pessoas começam a atender no consultório,
a gente começa a escutar muito de paciente, né? Fala, pô, e para atender lá o pessoal da minha empresa, pô, e não sei o quê. Aí você começa a atender uns caras de grandes indústrias, de grandes empresas. Aí você fica assim, né? Fala assim, caraca, velho, que seria o melhor mundo, né? Eu ir lá pegar essa quantidade, essa fatia, ou eu continuar aqui e eles que venham até a mim, né? A gente faz uma parceria só. Então, você foi para o caminho. E é engraçado, né? Porque é um mercado completamente diferente, mas em todos os sentidos, em todos os sentidos. Trabalhar dentro de empresas é totalmente diferente de trabalhar dentro de uma clínica. Por quê? Por várias razões, né? Uma das razões é que você, quando está num ambiente corporativo, que não é um ambiente seu, né? Você tem que se portar de uma forma mais formal, né? E dentro dos padrões que aquela corporação tem, preconiza, né? Então, o processo, por exemplo, desde postura, de comportamento, de falar com as pessoas no corredor, de receber os pacientes, é saber que o efeito colateral de um ajuste quiroprático não pode acontecer no ambiente corporativo, senão você perde o projeto. Imagina o gestor vir ser atendido com você e ele piorar. Ele vai falar assim, pô, eu vou começar a ter paciente faltando no trabalho porque piorou de dor, cortou. Então as responsabilidades mudam, não de um ser mais importante que o outro, mas muda o critério, né? Então o ambiente corporativo tem essa coisa de, se você fizer algo errado, se você tiver uma conduta errada, isso pode ser muito mais danoso para o teu negócio do que comparado a uma clínica. Se um paciente não está satisfeito, infelizmente é muito ruim isso quando acontece, mas ele simplesmente não vai voltar, ou não vai indicar, ou vai falar mal para um círculo dele, mas a tua clínica vai estar viva lá, trabalhando e recebendo pacientes, a não ser que ocorra um hecatombe e você cometa algo surreal, né? Mas tirando isso, coisas assim, situações de efeitos colaterais, né? Coisas simples, num ambiente corporativo já tem um nível de responsabilidade, de exigência maior. E isso meio que foi me transformando como profissional, né? Porque eu precisava ser um cara com visão de negócio, mas se portar dentro de um ambiente de negócios e sendo um terapeuta. Então, era um conflito de identidade muito grande, mas que hoje eu percebo que a formalização na hora de você passar uma certa informação e que, de certa forma, te aumenta em termos de notoriedade, as pessoas elas respeitam mais quando você tem argumento e você tem formalidade no que você fala, isso me ajudou muito na minha trajetória dali para frente. Então, atuar no corporativo foi a grande faculdade da vida em termos de negócio para mim. E eu atendi muita multinacional, muita, foram mais de 140 multinacionais. Então, mais de 140 formatações de trabalho, né? Então, foi um... E aí, como é que é? Porque, assim, eu acho que todo mundo quer, mas ninguém quer ter o trabalho, né? De prospecção, de montagem de plano, né? Porque é outra pegada, não é que você vai cobrar os seus R$ 150 de avaliação para todo mundo ali. Você está falando de uma empresa de, sei lá, 3 mil funcionários. Então, assim, eu quero entender as nuances de entrada nesse mercado, né? Geralmente, esses caras, eles pagam, eles estão priorizando baixar o número de atestado, eles estão priorizando saúde, eles estão priorizando a diretoria deles mais do que os trabalhadores ali no batente mesmo? Qual que é a... Para a gente começar com isso, a gente tem que pensar no objetivo do teu projeto, né? Então, assim, existem, na minha opinião, né, desenvolvendo por tantos anos quiropraxia dentro de empresas, existem três formas, três níveis de projetos de quiropraxia. O primeiro nível, que é o nível que a maioria dos quiropraxistas hoje exploram, é um nível bem-estar, né? Então, é aquele nível que assim, ó, eu vou implantar um serviço, esse serviço vai ajudar um monte de gente, eles vão ficar bem, pode ser que eles até rendam mais, eu não vou mensurar isso, mas com certeza eles vão ficar melhores, e então o meu objetivo é fazer eles estarem bem, né?
E aí, a empresa que tem grana sobrando vai falar assim, não, beleza, eu quero trazer aqui um benefício para o meu funcionário, então vamos colocar aí a quiropraxia para que ele se sinta cuidado, para que ele melhore, mas são formas de atuação, é um tipo de atuação que ela não tem tangibilidade, ou seja, eu não consigo traçar retorno sobre investimento, porque o meu objetivo está no bem-estar e não no resultado final daquele colaborador. E Esse é o nesse primeiro nível. primeiro, e nesse primeiro nível, a empresa ela sempre vai pensar que é muito caro, porque existem Sim, outras coisas que são mais baratas que trazem o mesmo bem-estar. sim. Quando você está no nível bem-estar, é normal as empresas enxergarem isso como custo e não só como investimento, né? A não ser que seja uma empresa que já tenha uma cultura diferente e que elas veem ações de bem-estar como investimento. Mas lá naquela época, quando eu já fazia em 2006, tudo era custo, nada era investimento, né? Hoje, o bem-estar, ele para as empresas mais evoluídas, elas veem como investimento, mas para a grande maioria das outras empresas é um custo. É um custo. E você acha que a forma de vender isso é o que a gente estava conversando antes de começar a gravar, né? A gente estava meio que comentando que vender saúde é mais difícil do que vender doença por conta dessa coisa mais palpável, Sim. quantitativa, né? Então, É. pô, estou com dor e não estou mais com dor. E você começar a mensurar, tipo, pô, estou dormindo melhor, nossa, olha, o problema de gastrite que eu tinha melhorou. É. São coisas mais difíceis, mas eu acho que isso está na venda do negócio também, né? Porque se isso é difícil na Sim. clínica, vai ser difícil na empresa também. Sim, não, com certeza. É que essa formatação no bem-estar, né, ela de certa forma acaba sendo um mimo pro funcionário. E aí nesse processo vão vir pessoas que têm dor? Vão, porque eles querem ter o bem-estar de não ter dor, né? E vão ter aqueles que não têm dor e querem só ter uma qualidade de vida melhor e tudo mais. Então, quando você entra com esse tipo de formatação no nível um, que é o bem-estar, você, de certa forma, recebe de tudo, mas sem engajamento. E sem engajamento, não tem mensuração. E sem mensuração, não tem ROI, não tem retorno sobre investimento. Então, é um tipo de projeto que, por exemplo, em tempos de crise, é o primeiro a ser cortado. Porque a empresa não viu valor agregado para aquela ação, não viu justificativa em termos financeiros para aquela ação. É o famoso personal, né? Se eu perdi meu emprego, a primeira coisa que eu vou cortar vai ser meu personal. Isso, exatamente. E isso é real. Tipo, no ambiente corporativo, muitos quiros que desejam atuar nesse ambiente começam dessa forma pensando em bem-estar. Que, na minha opinião, ainda é uma forma um pouco mais amadora nesse sentido, porque você não mostra, de certa forma, para a empresa, para quem contrata, a sua relevância, Que né? você é vital ali, né? Exatamente. E aí, esse é o primeiro nível, que aí pode ser desde o funcionário paga um valorzinho pequenininho, porque você recebe por demanda, ou a empresa paga a hora, ou ela divide custos por paciente. Então, a formatação de precificação, ela é muito variada, né? E por quê? E principalmente, se você, por exemplo, coloca num modelo que o funcionário paga, você não vai ter o engajamento que você precisa. Porém, no aspecto bem-estar, o engajamento é luxo, né? Então, nesse primeiro nível, ele tem essa fragilidade. Então, são Ah, tipos de eu, serviços, são tipos de serviço que você, por exemplo, faz uma vez por semana, faz num evento, numa empresa, ou eles reservam uma salinha de reunião para você receber essas pessoas, né? Esse é a formatação do bem-estar pensando em quiropraxia para corporações. eu acho que assim, na minha vida pessoal, eu sou um cara que trabalha no primeiro nível. E Uhum. Mas é o que a gente estava conversando, né, cara? Provavelmente um cara que trabalha no primeiro nível talvez nem queira, tá? É, Ou tipo, não queira passar por esse processo. Porque se a gente for é. falar de business mesmo, né, a gente precisa provar por A mais B que você precisa estar lá dentro. E a forma mais fácil e mais rentável para isso fazer é falar de dor, é falar de problema, é falar de N coisas. E se você está nessa pegada, vai que É, vai. e ao mesmo tempo, né, o modelo de negócio, porque assim, falar em bem-estar dentro de uma empresa, se você não mensura, não tem relevância. Mas falar de bem-estar dentro de uma clínica,
onde você fala para o paciente que está investindo, para ele pode ter relevância. Então, quando a formatação bem-estar, onde a gente foge um pouco da doença, né, e vai mais para a promoção de saúde, bem-estar, qualidade de vida, para algumas pessoas, e um grupo gigantesco de pessoas pensam dessa forma também, para elas é legal e ela paga o valor por isso, porque é ela que está contratando. Agora, no setor corporativo, é a empresa que paga, muitas vezes, né? Então, para elas, ela quer ter retorno sobre investimento. E você vai negociar com quem? Com o cara da RH, com o diretor. Então, assim, você tem que falar a língua dele, que é ele que vai te botar lá dentro, né? E esse é um grande diferencial, quando você vai vender um serviço, né? Porque se você não fala na linguagem do RH, do médico do trabalho, aí falar de doença, né? Porque o médico do trabalho, ele entende isso. É a forma como ele faz a leitura. Então, a gente precisa falar de doença, falar em prevalência, falar em certas doenças, o grau de comprometimento produtivo que a equipe dele pode ter e o quanto você pode transformar essa equipe ao ponto de reduzir custo. Então, a forma como você expõe é o que faz você ser um bom vendedor nesse segmento, porque você fala a linguagem deles, né? Mas isso no primeiro nível. Existem mais 2 níveis, né? Que aí vai na evolução. E assim, né? Quando eu comecei no ambiente corporativo, eu não tinha conhecimento sobre isso. Eu fui aprendendo com a vida mesmo, trabalhando, né? Sim. E aí, Você tá conseguindo me ver direitinho? Eu tô. Eu tô só... Porque começou a chegar a mensagem do WhatsApp, aí eu falei, Tá. deixa eu desligar e colocar no silencioso aqui, porque... Boa, bora. E aí, né? Esse é o primeiro nível, né? Que é o que eu comecei. Eu não sabia de nada, assim. Eu entrei meio de paraquedas no setor corporativo e aprendi a falar como eles falam, também na marra, na vivência, né? E aí, quando comecei, o meu foco era também bem-estar, né? Não era outra coisa. E aí, a coisa foi evoluindo e aí veio o termo prevenção. E quando eu falo prevenção para uma empresa, eu falo também em redução de custo, né? Eu já falo num outro olhar, olha, eu vou prevenir que seus funcionários se machuquem, porque na cabeça dele, se o funcionário se machuca, ele não produz, e para a empresa é ruim. Eu não preciso nem de falar de números, né? Ó, tantos por cento a gente vai reduzir, não. É só o fato de eu falar assim, ó, eu vou tratar a doença que funcionário tem seu, que o funcionário seu tem, e que essa doença vai impedir ele de trabalhar direito. Então, de uma forma meio etérea ainda, o gestor que contrata já começa a contratar esse serviço já com outro olhar, com um olhar mais responsável pela saúde financeira da empresa. E aí, nesse processo do preventivo, é o que você começa a falar de doença mesmo. Você vai falar assim, ó, me traz as pessoas com lesão. E eu vou tratar essas pessoas que têm lesão. Então você começa a funilar um pouco o público-alvo seu dentro de um ambiente corporativo. E aí você mostra, olha, consegui melhorar tantas pessoas, né? E aí para o gestor fala assim, nossa, que legal, meu trabalho aqui dentro como um gestor de RH, um gestor da área de benefícios, ou de um médico do trabalho, ou de saúde ocupacional como um todo, ele mesmo vai chegar e falar assim, olha o que eu estou fazendo. Os meus funcionários estão mais saudáveis ou eles estão se machucando menos. E Na esse real, é o tem que ser... segundo nível. Vai ser uma escada, né, velho? Porque se o cara do RH, ele tá acertando em contratar um quiropraxista lá para dentro, né? Ele tá falando, ó, viu? A gente tinha uma bucha muito grande de ir no mercado de trabalho, de pegar gente, de fazer treinamento. Olha o gasto que leva para acontecer isso. Mas se a gente pega o cara que tá lesionado, que provavelmente a gente mandaria embora, e a gente consertou esse cara, olha o quanto que a empresa rendeu, né? O quanto Então, ela deixaria de gastar com aquele treinamento, porque o cara que se machuca fica ausente. exato. E aí esse nível de prevenção é um nível um pouco mais responsável pela saúde financeira da empresa e, logicamente, vai atrair mais os olhos do empresário ou dos gestores, né? Mas ainda, ele não é perfeito. Por quê? Porque existem várias saídas, vários vazamentos de grana de uma empresa que não envolve só a saúde diretamente. Mas a gente fala depois em falta no trabalho, por outros motivos. A gente fala em clima organizacional, processos trabalhistas por questões de insatisfação do funcionário em relação à forma como a empresa cuida dele. Você começa a perceber gastos no plano de saúde. Você começa a ver outros indicadores que estão relacionados à saúde
mas que quando a gente pensa em prevenção, a gente não olha esses indicadores como deveria olhar. E aí você ainda tem um serviço, né, ainda na prevenção, você ainda tem um serviço mais interessante do que o anterior, em termos de saúde financeira, mas ainda você não amarrou as pontas. E aí o fato de você não amarrar as pontas pode acontecer de ter uma instabilidade do seu projeto, né? Então, nesse segundo nível, que é a prevenção, aí você tem que falar de doença. Tem que falar. Porque é na doença que você previne, é por causa da doença que você vai tentar prevenir, e é prevenindo que você reduz custo. Então, ela tem essa linha. E tem a terceira, que a terceira ela já é um pouco mais recente, não só na minha experiência, mas como mercado brasileiro, né? Que é falar de indicadores de gestão de qualidade de vida e de saúde ocupacional. É falar sobre turnover, sobre absenteísmo, sobre nexo técnico epidemiológico previdenciário, é falar sobre sinistralidade. São indicadores que a gente mensura saídas financeiras, desperdícios e custos financeiros. E quando você implanta um programa que você une, você equilibra, né? Não equilibra, você se conecta com esses indicadores, você fala assim, ó, eu fiz um atendimento em 10 pessoas que tinham indicação cirúrgica conforme o plano de saúde apontou na sinistralidade. Essas pessoas estavam com um custo estimado de gastar 100 mil reais cada uma numa cirurgia. Se são 10 pessoas, vezes 100, daí 1 milhão de pessoas, né? 10 pessoas vezes 100, 1 milhão de pessoas não, 1 milhão de reais. Então você tem 1 milhão de reais como projeção de custo para tratar essas cirurgias de coluna de 10 pessoas. Aí vem um programa de quiropraxia, onde eu sei esse dado do problema que ele tem da sinistralidade, por exemplo, e aí eu falo assim, ó, eu vou receber essas 10 pessoas, vou tratar essas 10 pessoas, e digamos que 4 pessoas eu salvei, e as outras 6 eu não salvei, elas foram para a cirurgia. 4 pessoas que não forem para a cirurgia, economizando 100 mil reais cada, eu estou falando em 400 mil reais. Então é aí que eu falo de amarrar pontas. Mas para isso, eu preciso estar em sintonia com as áreas que analisam esses indicadores. Porque, por exemplo, a sinistralidade é um departamento específico que faz isso. que faz isso. Por exemplo, o absenteísmo é um departamento específico que analisa o absenteísmo. O turnover, a rotatividade é outro. Então, eu preciso entender sobre o negócio como um todo daquela organização para eu chegar na pessoa certa, mensurar esse indicador, entrar com uma ação e comparar. Aí eu dou o ROI. Isso numa multinacional, né? Principalmente. Tanto que os meus clientes, 98% dos meus clientes são multinacionais, né? As pequenas empresas também dá para você fazer isso. Tem indicadores que você consegue atuar e provar bem. Só você que vai ensinar. Você vai só que ensinar você o tem que cara. ensinar. Total. Porque a empresa não sabe, né, do desperdício financeiro que ela tem. Na hora que você tem, uma empresa com plano de saúde, aí tem o aniversário do plano e tem um reajuste, e aí você fica puto, que você fala assim, meu Deus, aumentou 20% do valor que era antes no aniversário do plano de saúde, né? E aí o que ele faz? Ele respira fundo, engole seco e paga, porque ele não pode perder o plano. E trocar o plano, às vezes é um negócio que dá medo, né? Porque, tem um monte de gente usando ali, aí você para e muda para um outro, isso dá um estresse, né? Então, meio que a empresa fica refém daquele plano de saúde que está jogando, né, um reajuste alto e ele não sabe por que está tendo esse reajuste. Aí vem a inteligência de negócio, que você fala assim, ó, aumentou por causa disso aqui. A tua taxa de sinistralidade foi essa, por isso que deu esse valor. Mas vê se a minha linha de raciocínio está correta. Esse terceiro nível, ele não é uma opção. Ele só chega nele quem trabalhou no primeiro e no segundo, porque, na verdade,
você está falando de um cara que está aí, sei lá, há 10 anos fazendo isso, já com cento e caralhada de empresas aí. É, Você, na verdade, esse terceiro nível é a cereja do bolo de tudo que você trabalhou e viu que funciona e viu como é que as multinacionais trabalham, né? Mais ou menos é, nesse sentido. hoje existe já um caminho das pedras, né? É que eu tive que desbravar, né? Eu peguei o facão e fui cortando. Mas hoje existe o caminho das pedras que é bem mais tranquilo. Por exemplo, primeiro, uma questão de consultoria, né? Hoje eu ofereço consultoria para pessoas que queiram entrar nesse segmento corporativo, sejam quiropraxistas ou até não quiropraxistas, profissionais de outras áreas, né? Então eu já trago esse caminho das pedras. Mas na minha época, por exemplo, eu não tinha um consultor para chegar e falar assim, ó, me ensina aí. Tipo, não tinha. Então hoje a gente já tem essa possibilidade de buscar consultorias com pessoas que já conhecem do negócio. Não só eu, mas outros profissionais que atuam no segmento corporativo. Hoje existem cursos também de pós-graduação, como GQVT, né, que é Gestão de Qualidade de Vida no Trabalho, Saúde Ocupacional. Existem algumas pós-graduações que já te dão um olhar sobre isso, né? E aí, claro, né, a experiência. E a experiência em qualquer área, né? Até na quiropraxia também, né? A experiência de fazer um bom ajuste, de receber vários tipos de paciente, né? De fazer diagnósticos em certa velocidade. Então, é a experiência de qualquer profissional, né? Mas hoje existe um caminho muito mais tranquilo. Talvez, se eu começasse do zero nesse momento, eu teria uma velocidade de crescimento absurdamente maior do que eu tive começando lá atrás, né? É que eu tive que desbravar, né? Meter o facão e cortar, né? Não teve Ninguém jeito. mandou que, ninguém mandou querer ser pioneiro, né? Mas eu acho que assim, hoje em dia você existe tem uma concorrência, porque não é só você que quer entrar na empresa, não é você que quer dar essa bocada aí de não sei quantos mil funcionários, né? As É, pessoas. Só que, vamos lá, eu quero entender se isso também é uma grande ilusão, no sentido do financeiro, tá. principalmente. Então, hoje, todos os quiropraxistas que estão escutando a gente, têm uma ideia de como funciona no consultório deles e do que seria um preço médio dentro da quiropraxia. O quanto. Eu quero que você dê só uma pincelada de como isso era quando você começou, mas principalmente tentando voltar para o mercado hoje. Qual que é essa diferença? Você tem que trabalhar em preços baixos porque você está trabalhando em alta quantidade, Uhum. você começa cobrando. Qual que é Isso no esse diferencial? corporativo, né? Isso no corporativo. Bom, vamos lá. Primeiro, para a gente dizer o valor, a gente precisa equalizar algumas coisas, tirar algumas variáveis que geram custo. Quando a gente pensa, por exemplo, numa clínica, a gente tem custos para manter aquele espaço. Então, a gente tem custo de aluguel, a gente tem custo de marketing para sempre trazer gente nova, a gente tem alguns custos administrativos também, ou seja, tem recepcionista. Então, a gente tem certos custos que no ambiente corporativo você não vai ter. E se isso representa pelo menos 50% do teu custo, né? Então a gente já começa aqui no corporativo, né, já com menos 50, né? Mas isso é Então, legal. Desculpa te cortar, mas isso é legal o pessoal entender para não achar que dentro do corporativo você cobra miséria. É porque, na é, verdade, a sua proporção ela é muito diferente. é, O quanto custa o seu ajuste, né? Na clínica é isso, uma coisa. O lucro é praticamente igual ou muito parecido, né? E a forma como você cobra é realmente muito mais baixo do que um ambiente clínico, uma clínica normal. Então, mas aí você fala assim, nossa, você cobra menos e tem o mesmo lucro de uma que cobra mais e tem o mesmo lucro? Sim, porque os seus custos para estar num corporativo é diferente, é bem menor. Por exemplo, eu não preciso fazer marketing dentro da organização para trazer paciente. A própria empresa já coloca os pacientes lá. Ou, por exemplo, ela já paga fechado, ó, Davi, é só você chegar aqui, você vai fazer os atendimentos, você vai ganhar por hora e tá aqui, né? Então eu não tenho esses custos de marketing que come uma grana grande assim do mercado. Do mercado não, do negócio. Então tem esse ponto, né? Então para equalizar, só para o pessoal entender que realmente o valor ele acaba sendo mais baixo. Em termos de, por exemplo, ganho de um quiropraxista, né? O ganho de um quiropraxista, ele é muito parecido com clínicas de alta performance que pagam quiropraxistas também, né? O piso, mais ou menos assim, de um quiropraxista trabalhando cerca de 8 horas por dia, de segunda a sexta, tá? Né? Então, imagina que ele ocupou todos os horários dele,
5 dias na semana, né? Segunda a sexta, das 8 às 17, por exemplo. Atendendo quantas pessoas por dia? Até, tá lá para atender. Pode ser que não atenda ninguém, pode ser que atenda um monte de gente. Mas tá lá, né? Por valor hora, né? Então, geralmente, ele consegue já de início faturar aí pelo menos de 6 a 7 mil reais pro quiropraxista. Isso pensando numa escala. Eu não falo em termos de valor hora e nem valor por sessão, porque dependendo do modelo de atuação, ele muda por completo. Mas pensar em ganho do quiropraxista, que trabalha, por exemplo, para uma empresa que oferece serviços de quiropraxia para outras empresas, ou ele oferecer direto para uma empresa, geralmente está nisso. 8 horas de trabalho por dia, durante segunda a sexta, ganha em torno de 6 a 7 mil, mais ou menos. Né? E hoje, o que é mais fácil para a empresa querer contratar? É por hora ou por quantidade por atendimento? Geralmente por plantão, é mais Por seguro. plantão. Aí você Porque faz um plantão de 4 horas, assim? são plantões, não, podem ser plantões de 8 horas, ou 2 de 4, aí, ou pode fazer um plantão de 6 horas, aí você pode ter um piso do plantão, né? Esse valor que eu passei é pensando num plantão, né, de 8 horas de segunda a sexta, né? Tá. Dá mais ou menos esse acumulado, assim. Isso, um cara que está começando, tá? Não é uma pessoa que já está há muito tempo no mercado e tudo mais, né? Aí isso vai aumentando conforme ele vai ficando, vai sair de um trainee para júnior, para pleno, para sênior, então vai mudando um pouco essa escala. Mas dá mais ou menos isso. Se a pessoa trabalhar uns 6 a 7, uns 7 mil reais, eu acredito que sim. E aí, o que a gente gosta de cobrar, assim, direto da empresa, é o plantão. Por quê? Porque o marketing em si, né, é a empresa que tem que fazer. E o engajamento, ela que tem que conquistar. Se você cobra por atendimento, você tira a responsabilidade da empresa de trazer paciente para você. Aí você fica com o elefante branco, que aí você fica dentro de uma organização com uma salinha lá, destinando seu tempo para atender e não vem paciente, porque a empresa não divulgou. Então isso é uma situação complicada que acontece. E hoje as empresas, elas querem o menos trabalho possível, tipo, Davi, beleza, tá aqui o contrato assinado, eu tenho essa salinha aí, se vira, né? Você traz a tua maca, você que agenda, qual que é essa... É, existe um... depende, depende da evolução daquela empresa em si, né? Por exemplo, tem empresas muito desenvolvidas em saúde ocupacional, onde elas têm um hospital dentro da própria empresa, né? Principalmente indústrias grandes assim, tem isso. E aí ela cede o espaço lá, né? E aí você faz o atendimento lá e ela tem toda uma preocupação com engajamento. Então ela não quer te dar um espaço e deixar o espaço ocioso. Ela já tem um olhar de que eu preciso que isso dê movimento, porque isso vai ser bom para o meu time, né? E E estou tem aqueles gastando. outros. Sim. E tem outros que não. Chega aí, né? Que geralmente esse do chega aí é aquele no nível bem-estar. Ah, chega aí. Porque ele não viu que ele vai economizar com aquilo. Porque se a empresa vê que vai enxergar isso, que ela vai economizar, 400 mil reais com cirurgia de coluna da sua equipe por ano, por exemplo, os caras vão fazer de tudo para que esse projeto dê certo. Então eles vão divulgar, vai ter engajamento, vai ter tudo. Agora, se você bota um serviço que fala assim, não, é só para melhorar um pouco a qualidade de vida da galera, né, eles também não vão se esforçar, porque o cara que vai divulgar dentro da organização, ele faz outras funções na organização. E aí ele vai ver aquilo como uma atividade que não é tão importante, né? Não é urgente, então ele foca no resto e nesse da comunicação do programa de saúde em si não vai divulgar. Então depende da cabeça da organização, né? Da cultura dela. E se a gente for... Eu tô querendo puxar isso de você, porque você já tem um know-how, né? Mas hoje Uhum. a grande parte das empresas, elas ficam em contratos de quanto tempo? Isso é uma primeira pergunta. Uhum. E com que frequência mais ou média, né? Tipo, geralmente uma grande empresa fala assim, vem aí uma vez por semana, faz um plantão de 8 horas, ou 2 vezes a semana um plantão de 4, Uhum. e você fecha esses contratos de quanto tempo, assim? É. Então, isso pode variar, né? Por exemplo, quando a gente pensa aquele nível um bem-estar, às vezes podem ter contratos de 6 meses, um ano, geralmente é meio que assim, um ano, Ele precisa geralmente, se né? provar primeiro. É, é.
E aí, tipo, ele tem uma validade, né, esse contrato, mas a ideia é que se renove, né? Se ele for parar com esse contrato, ou é porque ele viu que não serviu para nada dentro da organização, ou ele não enxergou que servia para alguma coisa, ou ele está querendo cortar custo e também não enxergou que servia para alguma coisa. Então, pode acontecer, né, de ter rescisões depois de um ano. Mas geralmente, quando é projetos fixos, isso tende a perdurar. Tudo vai depender do quão vantajoso você se provar para a empresa, né? Então, geralmente, em termos de... Aí, o que você perguntou? Foi Do contrato foi o contrato? e Isso. dos plantões. Geralmente eles pegam uma vez a semana, 2 vezes a É, semana. então, geralmente, também um pouco relativo, assim. Se, por exemplo, for um programa continuado, você vê praticamente todos os dias da semana aquela empresa, né? Um programa assim que é para redução de custo, com apontamento de indicador tal, você tem um ambulatório funcionando dentro do programa de saúde o dia inteiro, todos os dias da semana, né? Inclusive, em alguns casos, até terceiro turno, né? Tipo, coisas longas. Agora, quando está no aspecto bem-estar, aí às vezes você vê projetos de uma vez por mês, uma vez a cada 15, uma vez por semana. Então, por quê? Porque não tem relevância em termos de estratégia de negócio da empresa que contrata. Então, por exemplo, se eu não vejo que a quiropraxia, eu como empresário, que vou contratar, se eu não vejo a quiropraxia como uma possibilidade de eu reduzir custo, eu vou colocar de vez em quando. Agora, se eu vejo possibilidade de ter redução de custo e isso para minha competitividade ela for importante, eu vou querer ela todo dia. Então vai depender. Por isso que eu falo, quando você oferece um projeto, né, para uma organização, você tem três formas de objetivos, né? Três objetivos. Você tem bem-estar, prevenção e tratamento com indicador de sinistralidade. Então, assim, hoje, sem falsa modéstia, às vezes nem te interessa uma empresa dessa, né? Então, às vezes tem um efeito cuia, né? Por exemplo, você entra com bem-estar, mostra que você pode entregar uma coisa bem melhor para ela, e aí ela dá um upgrade na contratação. Tá. É o cartão de visita. É que nem, por exemplo, um Quiro vai atender gratuitamente ou vai fazer um evento, né, divulgando seu trabalho. Às vezes cai mais ou menos no mesmo racional. Uhum. Né? Não, eu faço justamente nessa comparação. Hoje, assim, depois de muitos eventos atendendo muita gente de graça, eu já não gosto tanto mais, assim, de Uhum. trabalhar dessa forma. Porque às vezes você acaba. Às vezes, puta, cara, é difícil você conseguir até valorizar a profissão em tipo, nesses eventos, né? E Com acho certeza. e acho que é muito isso para você também, né? Porque eu acho que aí você me corrige se isso é verdade ou não, mas uma grande forma de você entrar em empresa é você entrar nessas semanas de CIPAT, né? Entrar por É. membros da CIPA, né? Fazer palestra e acabar. Eles devem pedir, faz um dia de demonstração aí, deve Isso é rolar. comum. Isso é muito, isso é muito comum. Ai, nossa, aqui vai ter muitos funcionários e você pode divulgar o seu trabalho. Tem como você fazer o evento aqui da CIPAT gratuitamente e tal? Assim, é interessante pensando se você vai conseguir, se você consegue escalar isso ou fechar novos contratos no futuro, é um investimento, né? Isso acaba sendo um investimento de marketing mesmo, né? Só que muda um pouco o critério, ou a forma de você fazer isso. Por exemplo, eu no começo da minha carreira, era eu que punha a mão na massa, né? E hoje eu já tenho um time que trabalha comigo, né? O meu valor hora já aumentou muito e não é nem valor hora como atendimento, é valor hora de produção de negócios, né? Tanto que é engraçado, né? Se você fazendo só um gancho, né? Digamos que você vê um consultor que cobra R$ 1.000 e você vê um consultor que cobra R$ 100. Qual você acha mais interessante de contratar em termos de valor? O de R$ 100, né? Porque é mais Sim. barato. Porém, o de R$ 100 muitas vezes tem menos experiência e ele vai precisar de 10 horas para fazer o que aquele de R$ 1.000 faz em 1 hora. É o que o cara de R$ 1.000 diria. Exatamente. E de fato, na prática, não só, por exemplo, no meu segmento, mas
em outros segmentos isso é real também, né? A forma como o nível de experiência que você já tem, já faz você cortar, você ter alguns atalhos, e a coisa flui, né? E aí, nesse processo, hoje, por exemplo, o meu valor hora, ele acaba sendo caro pelos níveis de responsabilidade que eu tenho e pela velocidade que eu resolvo alguma coisa, né? Então, hoje não sou mais eu que vou chegar lá e vou atender gratuitamente, né? Eu vou colocar alguém para fazer esse atendimento, que vai receber o valor, mas não vou cobrar nada da empresa ou da pessoa, justamente porque eu consegui distribuir em termos de produtividade, né? Mas eu acho que o oferecer de graça com o objetivo de conhecer o seu trabalho é interessante, mas tem que tomar cuidado, porque até que ponto é uma divulgação e até que ponto é uma exploração, né? Sim. Então a própria experiência também faz você perceber, fala assim, isso aí é furada. O que estão pedindo aqui não vai rolar. Tá. É que nem, por exemplo, isso acontece, né? Eu chego e falo assim, o paciente ele quer trazer um amigo, tal, e aí ele sempre fala assim, não, eu vou trazer um amigo, tal, tem como não cobrar nada de mim, ou me dar um desconto, né? E aí você fala assim, não, beleza, vamos fazer o seguinte, você vem na avaliação, e se você fechar um plano de tratamento, eu te dou essa avaliação. Aí você separa aquele que realmente está intencionado a fazer um tratamento com você e que você vai ajudá-lo financeiramente, ou aquele que está querendo se aproveitar da situação, falando que vai indicar alguém e que vai querer fazer um tratamento e não faz. Então você começa meio que a perceber as intenções de quem te oferece uma oportunidade, né? É meio É, isso. pedir desconto todo mundo pede, né? Eu gosto às vezes de no balcão ali, o cara pediu desconto, fala assim, mas por que que você está me pedindo desconto? Me convença de que eu É. tenho que cobrar mais barato para você. Aí o cara, não, eu só queria saber se tinha desconto. Fala, então não tem. E, de certa forma, alguns tipos de desconto faz você ser injusto com aqueles que você cobrou inteiro, né? Exato. Então, É, mas é uma linha tênue que vai depender muito da capacidade nossa de receber essas propostas, às vezes interessante, às vezes indecente, mas é importante a gente ter essa análise para realmente a gente conseguir aproveitar as oportunidades, né? Porque as oportunidades estão aí, mesmo de entender graça. se vale a pena, né, cara? Quantas pessoas eu já atendi de graça porque eu vi que o cara não tinha dinheiro para fazer um cuidado e o cara tava precisando, ele tava querendo muito. E esse cara me rendeu muito dinheiro no futuro, né? Começou a indicar, né? Às vezes ele se sente nessa obrigação por você estar dando um cuidado de graça pro cara, né? Então, é um E às investimento da vezes, tua parte. eu ofereço coisas gratuitas até para testar protocolo. É. Porque se eu coloco um protocolo sem ter testado e ele não funciona, o meu prejuízo pode ser maior do que o meu investimento colocando por um período gratuitamente aquele protocolo. Ou você acha que a Sadia distribui mortadela de graça lá no mercado porque É, ela é boazinha, né? ela é, quer saber se tem alguma coisa errada, se o pessoal pega ali. E ó, Mas, deixa eu fazer. Quando a gente vai conversando, e principalmente com qualquer pessoa, né? A gente valoriza os louros de tudo. Então eu quero saber de você que nem tudo são flores. Então hoje eu quero entender qual que é a bucha de você estar no ambiente empresarial, qual que é a bucha de você depender de outros profissionais de quiropraxia. Isso que eu nem vou entrar nessa parte de você gerir outros profissionais, que assim, eu acho que deve ser uma bucha maior ainda. Então, vamos lá. é, as buchas são muitas, não vou, confesso, são muitas, embora, né, os resultados sejam muito satisfatórios, né? E é isso que justifica a gente enfrentar essas buchas, né? Senão a gente não enfrentaria essas Exato. buchas. Mas vamos pensar assim, para um corporativo, como eu comentei já fazendo o gancho lá do início, que a responsabilidade quando você faz um serviço e não dá muito certo, você perdeu um projeto, ou seja, o nível de exigência que o cliente tem com você é maior. Então, a pressão é grande, porque você está lidando com uma organização e com a preservação de um projeto, né? Então, essa pressão já começa a pegar, porque você tem que dar mais resultado do que você costuma dar, às vezes, no ambiente clínico.
O fato de você, às vezes na clínica, você entra numa zona de conforto, é muito comum isso acontecer. No corporativo, entrar na zona de conforto é um perigo para a existência do teu negócio lá dentro. Então, a bucha, ela começa na exaustão, no cansaço em termos de pressão, tá? Então, ela tem um nível de pressão maior em termos de entrega de resultado, você tem que estar à risca. Se você se atrasa, isso dá problema. Se você falta, isso dá problema. Tem que ter alguém para suprir, então é bom você ter pessoas na manga. E tudo vai depender também daqueles níveis, né? Quando você está no nível bem-estar, a exigência é menor. Quando está no nível prevenção, já começa a aumentar a exigência. Quando é nível redução de custo, aí a exigência não para, né? Então, eu acho que a bucha maior num corporativo é o grau de exigência que esse segmento tem em relação ao teu trabalho, à tua performance, ao teu desempenho. Porque isso, de certa forma, faz você ficar cansado, você tem que sair da zona de conforto a todo instante e o bicho pega, né? Mas, ao mesmo tempo, né, existe o lado de você crescer como profissional. Né? Quando você toda hora está saindo da zona de conforto, está sendo testado, está sendo, sabe? Você vira, cara, um soldado universal ali, tipo, você fica forte, cascudo, porque você começa a entender como que é o processo e o que você tem que fazer para dar certo. Por exemplo, no ambiente corporativo, eu aplico isso também no clínico em si, né? Mas a gente precisa ter plano A, plano B, plano C, plano D quando a gente vai receber um paciente. Né? O paciente ele vem, por exemplo, com uma crise de hernia de disco, uma lombocetalgia, com radiculopatia, que seja. Você tem o plano A que você vai usar um arsenal técnico para resolver aquilo. Mas e se o paciente não melhorar? Qual que é o plano B? E se ele não melhora no B? Qual que é o C? E se ele não melhora no C? Qual que é o D? Só que a grande questão é, você vai pensar no plano A, B, C e D quando você precisar pensar, ou você vai pensar no plano A, B, C e D antes de você precisar e se precisar? Então, no corporativo, e também por influência do meu pai também, mas no corporativo, eu sempre tive que planejar as minhas estratégias e saber o que dizer quando determinada técnica não resolvia e o que dizer quando um paciente não tinha mais esperança ou estava puto da vida porque ficou com dor depois. Então, eu precisava criar planos, estratégias. Então, isso faz com que hoje, eu no ambiente clínico, eu não fique mais intimidado com certas situações. E eu percebo muito em pessoas recém-formadas e até quiropraxistas de longas datas que se assustam com determinadas respostas de pacientes. E isso mostra para o paciente uma certa insegurança. E a relação de confiança entre paciente e terapeuta acaba ficando abalada. Então, hoje, até na minha atuação clínica, apesar de estar no mundo dos negócios, eu nunca deixei de atender, né? E hoje, por exemplo, na minha atuação clínica, eu tenho um critério e uma formatação de atuação que me deixa mais respaldado. Não me isenta de dificuldades, mas me protege na grande maioria delas, né? E o corporativo, ela foi uma escola que pediu que eu fosse assim, né? Cada vez mais. Porque um gestor recebe um ajuste, ficou com dor depois e vem puto aí falta no trabalho, falta no trabalho porque estava com dor e depois vem falar com você ou vem falar com o diretor dele, cara, isso é terrível. Então você tem que ter já respostas na ponta da língua que sejam éticas, que não seja frufrufru, né, papinho furado para se esquivar de um problema. Você precisa realmente ter um argumento bem consolidado para você se proteger dessas situações, né? Um outro ponto que eu não sei se para alguns quiropraxistas talvez seja uma bucha, mas para mim, por exemplo, é um prazer porque eu gosto disso. Eu gosto de falar em termos médicos. Eu adoro. Eu adoro conversar com médico, eu adoro falar na linguagem médica. Eu gosto, mas isso é um prazer pessoal meu. Mas isso eu percebi também que me ajudou muito em vender ideias, né? E traçar estratégia junto com a área médica da empresa. E aí, dessa forma, né, quando você tem essa intimidade com esse linguajar, isso te ajuda muito no trabalho. Quem não tem esse linguajar, talvez tenha que desenvolver um pouco dele, pelo menos, para tratar de certas situações. Porque uma hora o médico da empresa vai chegar com você e falar assim, e aí, como estão as coisas? E você vai ter que se apresentar devidamente. Então, esse pode ser uma bucha?
Pode. Uma outra, que aí já não cai tanto na situação de ser terapeuta, mas de contratar terapeutas é você assumir responsabilidades, né? Então, aquela pessoa que está trabalhando com você, né? Se ela fizer alguma coisa errada, você responde diretamente a isso. E como você pode blindar em termos estratégicos para que a pessoa não se atrase, para que a pessoa não falte, para que ela siga protocolo, para que ela mensure aquilo que você precisa que ela documente, né? Então, como lidar com um time, né? Pedindo aquilo que você precisa que tenha numa organização para que a relação de trabalho seja saudável. Então, essa é bucha cabulosa. Bucha cabulosa. Por quê? Existem pessoas e pessoas, com vivências e vivências, personalidades e personalidades, e você precisa liderar esse time. E essa liderança é uma liderança muito interessante, muito desafiadora, mas quando você começa a aprender a lidar com isso, e conduzir esse seu time para um caminho comum, você une forças e ganha, né, mais resultados. Mas é uma bucha estratosférica. Mas é uma super bucha. Essa, da minha vida em si, essa foi uma das maiores buchas, assim, essa relação de responsabilidade de subordinados, né? Isso é tretaça. E principalmente uma escassez né? Sim, a Então, escassez de quiropraxista, se diz? é, Totalmente, totalmente. Hoje, né, a gente já contratou na época assim muitos quiropraxistas, até hoje tem quiropraxista que trabalhou para a Vitalwork que eu não sei quem é, né? Mas porque a coisa escalou de tal forma que aí eu já tinha alguém que coordenava a equipe, não era mais que eu coordenava, né? Mas assim, essa escassez, ele é uma bucha não só no segmento corporativo, mas no clínico também, né? Porque no corporativo, ele escala muito rápido. Então, se você atende uma multinacional que tem 50 unidades Brasil e ela gosta de você, gosta do seu projeto, ela vai querer montar nas 50. Só que você não tem. Eu já perdi milhares não, eu tô prepotência. Eu já perdi, é forma de dizer. alguns. Alguns, né? Já perdi muitos, vamos dizer dezenas, né? Já perdi dezenas de projetos corporativos porque eu não tinha como colocar um quiropraxista lá. Eu acho que o que mais deve ouvir é: pô, Davi, legal, eu tenho 50 empresas pelo Brasil, você me atende? Então, aí complica. Adoraria, mas não posso. É, É. aí eu vou com uma pergunta polêmica, até para a gente. Boimba, boimba! Isso aí vai ser a chamada do episódio. Brincadeira. Mas, principalmente, eu quero uma resposta que contemple tudo o que você faz. Ou seja, você é empresário e você é diretor de ABQ. Então, a questão é o seguinte: hoje, por exemplo, quando eu conversei com o Volney e entendi o lado dele, mas quando a gente fala de um grande negócio onde a gente precisa de mão de obra, onde a gente precisa de gente atendendo para você, para aquilo, para o teu sonho concretizar, então seja o dele abrir 200 clínicas, seja o seu atender pelo Brasil inteiro, existe um problema de mão de obra. Então a gente não tem quiropraxista o suficiente para isso acontecer. Será que quiropraxia é algo escalável? Hoje, não, né? A nível Brasil, não. Então, assim, aí a gente começou a entrar até em alguns temas que também são delicados, no sentido de, dentro da fisioterapia, dentro de como a gente trazer esses fisioterapeutas para fazer uma segunda graduação. Esse é o sonho da BQ, esse é o sonho do empresário, esse é o melhor caminho. Qual que é, dentro dessas duas visões, dentro de você, dentro da Associação Brasileira de Quiropraxia, e você como um empresário que precisa dessa mão de obra? Sim. É conflitante em alguns momentos Total. também, né? Acho. Total, conflitante não para mim apenas, né, que tem essas duas representações, mas conflitante também para as pessoas em relação a mim, né, os quiropraxistas, a classe em si em relação a mim. Bom, isso aí dá pano para manga, mas vamos lá. Primeiro lugar, né,
trabalhar na ABQ, né, fazer parte, né, da diretoria e dos propósitos que a ABQ tem, não é fácil, né? Não é fácil mesmo, é muito difícil porque existem várias questões envolvidas, né? Você está envolvendo uma questão do futuro de uma profissão, então já começa uma responsabilidade muito grande, onde a nossa pretensão é que a profissão se consolide e que gerações e gerações, e não só a nossa, seria muito egoísmo da nossa parte querer focar só na nossa geração, né? Mas gerações e gerações, elas vão depender disso. E quais as melhores condutas como a ABQ para que a gente chegue nesse momento de regulamentação e de consolidação de uma profissão? E aí você começa a perceber inimigos de várias áreas, né? Você vê a fisioterapia, uma parte da fisioterapia querendo como especialidade, não são todos os fisioterapeutas, é uma parte pequena da fisioterapia que quer a quiropraxia como especialidade, e eles tentando barrar isso, e ao mesmo tempo a desunião de associados e de quiropraxistas graduados em termos disso. E aí é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, que assim, a ABQ, ela não é uma relação de consumo do quiropraxista. Ela não é um lugar que a gente posta a nossa clínica, e a nossa clínica, ou o nosso nome lá dentro, e enquanto a gente estiver ativo na ABQ, a gente está recebendo pacientes pelo site em um determinado momento. Quando eu não estiver mais no site, não tem por que eu pagar a ABQ porque eu não estava no site. Isso são respostas de justificativas de pessoas que não querem pagar os retroativos, praticamente que é soberana, né? Então você percebe um conflito de valores. Você percebe que a ABQ, ela é vista por muitos como uma relação de consumo, como veículo de marketing, como veículo de autopromoção. Ela é vista dessa forma. É um Sendo que, na pensamento realidade, muito pequenininho, né? é muito pequeno, mas é muito comum, né, É. de existir, né? E ao mesmo tempo, né, existe uma outra forma que eu estou tentando trazer para as pessoas, que a ABQ, ela é como se fosse uma construtora que vai montar a sua casa. Você vai pagar um financiamento para ela, para um dia o sonho da casa própria acontecer. Ou seja, para um dia você ter uma profissão que tem resguardo, que protege você como profissional, que protege você como clínica. Ou seja, é um investimento para que no futuro, não agora, mas no futuro, a gente consiga ter uma sombra para poder ficar, né? Então, eu peço para todo mundo, né, que eles comecem a ver a ABQ dessa forma. Não veja como uma relação de consumo. Eu pago, eu recebo. Não. Veja como um investimento. E aí faz sentido uma pessoa que ficou 2, 3 anos sem pagar, ela voltar a pagar. Porque aquele valor a gente estava precisando para que o sonho da casa própria aconteça. Então, muda a referência de análise, né? E aí, vindo para a minha experiência como quiropraxista, como empresário e como diretor da ABQ, eu sempre fico numa linha muito tênue do que eu faço como empresário e sou julgado como diretor, e o do que eu faço como diretor que sou julgado como empresário. É muito tenso, porque às vezes eu penso em projetos para a expansão de um mercado e tudo mais, só que como diretor, às vezes pode ter um ruído. E ao mesmo tempo, ações como diretor que possam, às vezes, trazer interpretações, tipo assim, o Davi está se aproveitando para conseguir se beneficiar como empresário. E infelizmente são frases, são comentários que algumas pessoas fazem que entristecem, né? Mas a gente sabe que o propósito é maior e que a gente não pode se abalar com isso e que a ética ela deve ser seguida e que a consciência deve estar tranquila, né? Então, essa dualidade ela já pega. Por quê? Eu poderia, muito bem, como diretor da ABQ, ter um monte de quiropraxista ali no contato e eu entrar em contato com todo mundo e convidá-los para trabalhar para mim. Poderia, mas eu não faço. Todos os meus veículos de atuação para buscar sempre foi publicando, seja em Instagram, seja em parceria com faculdade, sempre em redes sociais. Então sempre foi uma coisa que eu posto e espontaneamente venha. Ou contatos próximos a mim, né? Pessoas que eu As vias que todo conheço. mundo faz, né?
Exatamente. São vias que todo mundo faz, mas que tem aqueles pré-julgamentos. Ah, o Davi tem o telefone do fulano que ele só teria se fosse diretor. Jamais. Eu nunca, em momento algum, eu usei um telefone de associado ou de quiropraxista de banco da ABQ para isso. E esse é um processo que eu sei que é um fardo muito grande, né? Porque qualquer pessoa que estiver lá fora, ela pode interpretar uma coisa dessa, né? E isso para mim, no início, quando eu assumi a diretoria, nossa, eu não conseguia nem dormir. Porque você quer, de certa forma, agradar, né, as pessoas, você quer, sabe, fazer a coisa certa. E aí, quando começam a vir situações como essa, putz, emocionalmente te derrubam, mas são situações que vão te fortalecendo e vai construindo, né, a sua formatação como um profissional. E realmente são duas linhas que se conflitam, né? Por quê? Como empresário, eu preciso escalar isso. Eu preciso ter muitos profissionais, né? E de certa forma, se eu tenho um concorrente, que é a fisioterapia, que escala isso com mais flexibilidade, com mais liberdade, sempre as clínicas de quiropraxia de graduação, em termos de negócio, elas vão ter mais limitação, mais rigidez em expansão do que clínicas de fisioterapia que não tem um código de ética a ser seguido, que o tipo de formação não tem um padrão. Então, para eles é muito mais fácil. Então, em termos de negócio, é difícil. É difícil. Se chegar, por exemplo, um quiro, né, não graduado, e ele chegar, fisioquiro, por exemplo, vou começar a contratar fisioquiro para atuar corporativamente no Brasil. Ele vai ter muito mais arsenal do que eu, né? Ele vai poder chegar em cidades que eu jamais chegaria. Eu já recusei dezenas de projetos porque eu fui fiel à contratação de quiropraxistas graduados. Então eu poderia estar num nível absurdamente maior, mas não, né? Teve que ter essa segurança. Então é uma dualidade que pega, né? Eu recebo oportunidades de expansão, mas não posso porque existe uma missão como diretor e como quiropraxista graduado. Então é tenso. E ao mesmo tempo, essa coisa da formação mais rápida, né, é uma coisa que estão se comentando muito nos bastidores, né, e pessoas que não fazem parte também da diretoria, né, porque o que se percebe é que tem pouco quiropraxista no mercado e, consequentemente, o mercado fica em desvantagem em relação à fisioterapia nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que se manter firme e respeitar a boa formação do quiropraxista, porque senão a gente vai cair num caminho igual, infelizmente, a fisioterapia caiu, né? Os planos de saúde começarem a cobrir físio, pagarem muito pouco. Né? E aí banaliza, né? Porque aí você começa a ter que atender rápido, cai qualidade, e aí a primeira coisa que vai na reta é a moral da ciência. Então, por exemplo, hoje, muita gente, você mesmo deve ter ouvido, e muita gente deve ter ouvido também, que, eu fui na fisioterapia e não deu certo, fisioterapia não serve para nada. Será que é a fisioterapia que não serve para nada ou será que é o fisioterapeuta que não serviu? Né? E aí é muito comum uma pessoa insatisfeita com um tipo de terapia como essa achar que o problema é da ciência e não do profissional. E se nós estimularmos profissionais ruins, no futuro nós seremos a fisioterapia nesse sentido. Então a gente tem que tomar cuidado e assim, as coisas estão vindo tão rapidamente que eu não estou falando de 30, 50 anos, eu estou falando em 10 anos. Né? A coisa é muito rápida. Se a gente der liberdade para profissionais incapacitados exercerem, em 5, 10 anos, se basta um escândalo, 2, 3 escândalos na sequência acontecer, já era. A ciência entrou em descrédito. Olha a bagunça que dá quando você tem casos de escândalos de uma pessoa que se estralou sozinha e teve um derrame, né? Ou aquele caso daquela modelo, né? Que são situações distorcidas em relação à quiropraxia. 15 anos atrás, que fica todo ano aparecendo aí, vira e mexe. Você jogava no Google, ela estava na primeira página. Quantas pessoas visualizaram isso? Então, esses escândalos, eles são ruins. E hoje está vindo a onda da fake news. Então, tem informações erradíssimas. E a gente precisa também se blindar isso. Então, é uma dualidade muito grande. É um desafio estar dos dois lados.
E assim, a única coisa que eu posso dizer é a questão da consciência, né? Mas mesmo assim não tem como provar, né? Então, tipo, é a consciência, eu Não, posso estar falando. Pode falar. é porque, cara, é óbvio que eu acredito em tudo isso e que te dá essa oportunidade de até desabafar um pouco, porque, cara, a gente está num país também que tudo isso que a gente está falando se aplica a qualquer indivíduo, né? Ah, por É, que que eu pago imposto? Né? Ah, por que que... Pô, se eu pago imposto, eu pago o teu salário. Ah, que mais? Pô, por que que eu tenho que colocar o poste na minha rua? Isso não é responsabilidade minha. Ah, é, né? E aí, né, é, diga. e uma coisa que eu percebo também, né, que é de uns tempos para cá, isso está acontecendo não só na quiropraxia, mas nas profissões de saúde como um todo, é do profissional ele transcender a ciência em si. Em que sentido? Hoje você vê, por exemplo, um acupunturista que faz um monte de outras técnicas, entra com massagem, moxa, acupuntura, fitoterapia, aí ele também faz outro tipo de técnica que complemente, e as pessoas vão naquele cara que é a reunião de todas aquelas técnicas, né? Então, esse cara, ele não é acupunturista, ele é um terapeuta que usa vários tipos de ciência, técnicas, metodologias para chegar num resultado. E hoje na quiropraxia isso também está acontecendo. As pessoas que se formam em quiropraxia não obrigatoriamente têm que usar só a quiropraxia. Existem técnicas, modalidades terapêuticas em comum entre áreas de saúde que elas agregam. E aí vem um grande problema também de dualidade. A partir do momento que eu estou tentando convencer e mostrar para um mundo, para um país, que a quiropraxia é isso, como que eu vou conseguir fazer sendo que vários outros profissionais utilizam técnicas que não fazem parte da base da quiropraxia, mas são muito boas para tratamento e diferencia eles como profissional, mas como que eu, em termos de comunicação, vou pegar e dizer, ó, quiropraxia é isso. Esse cara também é quiropraxia que faz isso. Mas a quiropraxia em si, o beabá dela é esse. Aquilo é um diferencial dele. Então, até para você conseguir jogar informação para uma população para que ela saiba o que de fato é quiropraxia, é, tem esse ruído. E é da evolução em si. Hoje a gente vive, essa é uma realidade, né? Acho que esse é o maior tema que a gente precisa, que está sendo discutido, né? É, Tipo, o que que o quiropraxista faz que só ele faz? Porque é isso que a gente precisa colocar num projeto de é, regulamentação. Isso eu falei com o Ever, a gente é. ficou 2 horas falando e foi muito em cima disso também, né? E além da regulamentação, como isso é feito mercadologicamente? Porque são É. dois mundos diferentes. De nada adianta, né, você regulamentar uma profissão se mercadologicamente acontece de outra forma. E a pergunta é a Então, mesma, né? é. Então, o processo, por exemplo, de nada adianta eu ter uma profissão regulamentada se eu tenho um monte de profissional machucando outros pacientes e queimar o filme da profissão. Né? Então, o que adianta? Então, é um conjunto. A gente, quando pensa em regulamentar uma profissão, ou melhor, consolidar uma profissão, que aí significa regulamentação, mercadológico, todas as questões, é como fazer isso de uma forma que resguarde o valor daquela profissão. Né? E é difícil, é um baita desafio. Como É, corporativo também. é E é lógico. frustrante. Eu às vezes mandava propostas comerciais e eu perdia. Para quem? Para um físio. E que eu sabia que ele não ia fazer aquilo que eu iria fazer. E aí isso frustra, né? Então, até que ponto, por exemplo, uma empresa chega assim, ah não, eu quero contratar uma empresa que ofereça quirograduado. Eu já tive projetos que eu saí porque encerrou o contrato e contrataram um físio para fazer a mesma coisa, sendo que a formação dele era de final de semana e só que ele entrou no meu lugar porque ele era mais barato. Então, são situações que são desafiadoras e que não fazem parte só de uma regulamentação, mas também de uma cultura. Né? É como mudar a cultura, né? Como influenciar nessa cultura brasileira no entendimento do que seria a quiropraxia para ela. Né? É. E já fica até uma bronca para quem está escutando. É você mesmo que está escutando, seu lazarento.
porque mais da metade das pessoas que fazem a visualização dos nossos vídeos e ouvem o nosso podcast, nem inscrito no canal é. Então eu sou uma mini ABQ, né? Tem um monte de gente que quer usar, mas são poucos que pagam e são poucos que são inscritos. Puta gancho que eu fiz, hein? Vamos se inscrever, né? O sininho tá aqui lá, como que é? Tá. Davi, na verdade são assuntos que tem muito pano para manga, que realmente são assuntos essenciais, né? Mas é legal porque abriu um espaço aí para você também tá dizendo. Obviamente que quem está na BQ tá lá mais porque acredita na profissão e tá se doando mais do que qualquer coisa, né? Mas é legal estar sempre explicando, né? Porque é isso que a galera quer também. E até uma coisa que eu gostaria de passar também, às vezes, né, a ABQ ela não se pronuncia em determinadas situações por uma questão estratégica, e às vezes ela não divulga também certas ações que ela vai fazer também por questão estratégica. Infelizmente, a gente tem muitos espiões em todas as áreas, né? Inclusive dentro do nosso meio. Então a gente não pode queimar a largada e dizer que a gente vai bater antes de bater, né? Então, às vezes, existe uma insatisfação do associado, fala assim, a ABQ ela não se posiciona tal, mas a maioria delas é por questão estratégica, né? A gente sempre tem que pensar em todos os lados e o que fazer para atacar sorrateiramente e aí ter eficiência no resultado. Então, já aviso que se você, né, ficou esperando uma resposta que não foi dada, pode ter certeza que isso foi pensado, foi discutido dentro da diretoria e um plano estratégico foi montado e às vezes a maioria das vezes a gente precisa atuar de uma forma mais silenciosa, né? Porque é política, é estratégia. Por exemplo, se a gente não perde isso pode influenciar no processo de regulamentação. Então, o processo ele é muito delicado e exige uma abertura de leque, sabe? Tem que transcender, tem que pensar de várias formas, não só de um lado, mas do outro lado também, e qual é a intenção do outro lado em relação àquilo que ele está fazendo, para a gente não cair na isca e aí a armadilha pegar. Então, é um processo estratégico, bem estratégico. Mas é emocionante, é emocionante. Ao mesmo tempo, você saber que você faz parte de um processo transformador e que vai, espero eu, né, influenciar gerações e gerações, eu acho que é muito legal. O propósito ele está acima de tudo, né, nessas horas. Na real, eu vou sentir um pouco de tudo isso que a gente está falando, porque eu vou ajudar a reformular justamente o canal de comunicação da FLAC. Uhum. Ou seja, mais da metade não sabe o que é a FLAC, o que a FLAC faz, o que a FLAC ajuda, o que a FLAC já lutou junto com a BQ em várias frentes. Então, como fazer isso, né? Justamente por conta dessas estratégias todas, cara, vai ser Você vai perceber. Eu, quando entrei na associação, cara, de política eu não entendia nada, tipo, nesse meio. E, cara, ao mesmo tempo que é interessante, mas dá uma judiada, sabe? Dá uma judiada. Judia tudo. Tudo, assim. Tipo, você começa a ver umas coisas e você fala assim, meu Deus, não pode ser. E você vê a podridão da política como tá, né? Nem entrando nesse assunto sistema, aí. né? O negócio ele tá tão corroído e as próprias pessoas às vezes estão também. Então é tenso isso. Mas ao mesmo tempo faz você ter uma visão de como a roda roda, né? Mais realista, né? Pô, só de trocar ideia com o Ever, com a Ju, com a Cira, você já vai entendendo os negócios, você fala assim, caraca, meu, olha isso. É um mundo paralelo, né? Um mundo paralelo, total. Paralelo. Mas eu acho que assim, todos os quiropraxistas, né, eles precisam ter, eu acho que isso, deixar como mensagem, eu acho que nessa entrevista, eu acho que todos os quiropraxistas, eles têm que, quando se formam, e até aqueles que já estão formados, eles têm que ter a consciência de que eles são os pioneiros, nós somos os pioneiros.
né? Nós estamos construindo a cidade, nós estamos construindo uma profissão. E tudo que nós fizermos agora, isso vai transformar lá na frente. E tudo que a gente deixar de fazer ou fizer errado agora, também vai influenciar lá na frente. Então, todos os quiropraxistas eles precisam entender um pouco mais sobre negócios, porque não adianta você ter uma boa técnica e você também não oferecer uma boa experiência para o seu paciente. Quantos pacientes saíram reclamando de uma clínica, não porque o profissional que atendeu não foi bom, mas porque a clínica estava suja, porque demoraram para atender, porque faltou comunicação, porque estava desorganizado. Aí ela fala, quiropraxia é uma droga. E não, né? Existe todo um processo em volta. Então, nós precisamos ter um olhar um pouco mais empreendedor. Precisamos buscar informação para nos desenvolvermos. Precisamos começar a pensar em negócio. Porque negócio não é ganhar dinheiro. Às vezes ganha, né? Mas o negócio em si é você ser agente transformador. É você conseguir modificar o ambiente onde você está. Então a gente precisa pensar em negócio, em desenvolver negócios. Eu sou um cara que eu sempre fui focado em performance. Então tudo, seja no corporativo, no clínico, eu sempre busquei performar em negócio, não só terapeuticamente, também terapeuticamente. Então acho que todo quiropraxista ele precisa ter um olhar empreendedor, inovar, trazer soluções para construir a profissão e trazer uma imagem boa para ela, para que os futuros seguidores eles continuem vindo para a quiropraxia, né? E não sejam simplesmente, a gente não seja abandonado como muitos foram e muitas ciências foram por uma falta de imperícia, por uma falta de uma experiência ruim em todos os sentidos, né? E se unir em relação à ABQ. É um apelo, eu sei que muita gente está chateada com certas coisas que aconteceram na ABQ, mas eu acho que isso de coisas históricas, de anos atrás, talvez, não sei, mas eu acho que a gente precisa ter esse senso de união. A gente está vendo, por exemplo, a pandemia, né, modificando a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir. E isso também tem que tocar o nosso coração em relação à nossa profissão. Olha só a tecnologia chegando. Se uma pílula acabar com a tua dor de qualquer pessoa, as clínicas que tratam dor, o que serão delas? Né? A tecnologia vindo com a telemedicina ao ponto de um ortopedista poder fazer uma avaliação à distância e aí o paciente tomar um remédio e começar um tratamento com ele e postergar uma experiência com a quiropraxia. Será que isso não vai abalar o mercado também? Ou seja, a gente está vivendo um mundo agora de plena transformação. A gente saiu do degrau 1 e foi para o degrau 2. E a gente vai ter que refazer e repensar. E a gente tem que pensar em união. A gente tem que ter a certeza de que juntos nós somos mais fortes. A concorrência existe? Concorrência existe. Muita gente fala que a quiropraxia não tem concorrência. Tem. A partir do momento que duas pessoas querem sentar na mesma cadeira, existe concorrência. Né? Então existe. Mas a concorrência, ela não é ruim. Ela é saudável. Os meus maiores mestres são os meus concorrentes. Então a concorrência é importante para a gente poder se desenvolver. A gente ter um olhar do outro ponto. Porque aí dessa forma a gente vai se desenvolvendo e ele também, e a gente vai desenvolvendo e construindo algo bom. Então a concorrência, ela é importante e ela existe. Não podemos entrar numa zona de conforto achando que não existe. Existe, e não só entre nós, graduados. Outros profissionais também. Como vamos fazer para chegar à informação deles, já existe concorrência. A partir do momento que o paciente decide em uma clínica, e não em 3, 5, 10, já existe concorrência. Né? Então, tem que pensar nisso, mas de uma forma carinhosa, de uma forma evolutiva. Ela vem para transformar. Né? A gente jamais vai saber o que é gordo se nunca vê ninguém mais magro. Jamais vai saber o que é escuro se não vê um tom mais claro. Ou seja, é o oposto, transformando e fazendo algo existir. Por isso, a concorrência ela serve para isso. Então, é basicamente essa mensagem que eu acho que seria legal trazer. Né? Busquem conhecimento em negócios, se desenvolvam, se unam, né? Vamos juntos trilhar aí um caminho mais consolidado e que proteja a todos. Pô, eu ia pedir uma mensagem final, mas você já mandou. Já? É. Que é uma outra? O segredo do Sensacional. sucesso eu não sei, mas o segredo do fracasso é tentar agradar a todos. Esse aí eu vou pôr debaixo do meu carro, tá? Beleza. Fé em Deus. Queridão, na real é isso. Então, obrigado mesmo por... Não desliga, não. Eu vou finalizar, mas não desliga, não. Principalmente por passar um pouco dessa experiência. Eu acho que
os grandes... quem está pensando na quiropraxia em si, ela vem com um discurso de querer agregar, de querer ajudar os outros, né? As pessoas, às vezes, elas ficam muito... Existe dentro da área da saúde, mas dentro da quiropraxia, uma questão de ego, de egoísmo ali, né? Cara, a gente precisa um do outro. Essa pandemia, mais do que qualquer coisa, trouxe isso aí da gente estar se unindo, né? Da gente estar compartilhando experiência. Então, hoje você fez isso com excelência, obrigado. Obrigado por mostrar também aí um pouco da visão de dentro da ABQ. Então, você que não é inscrito, não paga a ABQ, pelo amor de Deus, né? Então, sai daqui, né? Vai embora, que a gente precisa, na real, né, cara? O único apoio. Porra, eu brinquei com a Ju esses dias, eu falei, cara, meu canal, ele tá com a quantidade de inscritos igual os pagantes da BQ, assim, uns 250. Eu falei, pô, que triste, velho. Então, assim, quantos quiropraxistas... Vamos dar esses números aí. Então, eu não incluí essa última turma ainda, né? Eu preciso ainda jogar na planilha. Mas, a princípio, são 1.147 quiropraxistas graduados, tirando essa última leva agora, né? E de quiropraxistas associados, a gente não chega à metade. Ó, top, hein? Você que entrou nesse mundo da quiropraxia, tá ajudando pra caramba, você que não paga. Fica aí o recado. E mesmo assim, toda quarta-feira à noite, e fora os outros horários, quando precisa, durante a semana, a gente está lá empenhado, se mobilizando, lutando para que a gente consiga fazer a profissão se regulamentar, né, e a gente conseguir preservar o trabalho de todos, né? Perfeito. Queridão, obrigado de novo, viu? Top Eu que demais. Agradeço, Francisco. Foi um prazerzão. Precisando é só dar um grito, que o que não falta é conteúdo para falar, né? Puta, vamos rolar. Vamos fazer umas mesas redondas aí. Depois a gente tem que fazer um presencial, né? Tomar um cafezinho. Pô, eu vi lá na introdução, eu queria estar em vários lá. Tomar um cafezinho, né? Um barzinho, uma coisa descolada, irreverente. Tipo assim, ó, te falou que eu tô fazendo isso há 1 ano. Então, é óbvio que isso aqui não me rende R$0, né? Mas principalmente me rende conteúdo para mim. Então, isso aí já paga. Mas, cara, é muito mais legal quando é presencial. Que é legal, né? Pô, tem a hamburgueria aqui que ajuda a gente. Aí, pô, você é sócio de Jundiaí, que eu sei. Então, já fica mais fácil aí da gente se encontrar também. Não, demorou. A gente faz uma aí presencial. Fica bêbado na live, brincadeira. Isso, faz... Aí já a gente bota o Maruan junto. Aí, demorou. Valeu, querido. Valeu. Tchau, tudo de bom.